tempo concluir essa palavra nessa semana. Provavelmente eu vou usar a semana que vem. Então eu até tinha pensado de correr um pouquinho para poder concluir essa ministração, mas eu vou fazer da forma que eu deveria fazer, de uma forma um pouco mais tranquila, e vou continuar essa mesma palavra na semana que vem aqui, e eu quero que você se abra, se prepare para receber essa palavra. Assim como o Espírito Santo falou comigo, eu tenho convicção que vai falar muito com você também. O título da palavra é entusiasmo, a força de um líder. Diga após mim, querido, entusiasmo, a força de um líder. Agora eu vou pedir para você falar com a pessoa da direita e da esquerda. Seja um líder entusiasmado, porque essa é a sua força. Mais uma vez, faça isso com muito entusiasmo. Não adianta você falar para a pessoa assim, seja um líder não, isso a pessoa vai desanimar. Você tem que ser cheio de entusiasmo. Então vamos lá, vamos nos preparar para fazer isso. Eu acho que como treino, como exercício foi muito bom, mas você vai fazer isso com entusiasmo, vai fazer isso com todo o seu vigor, porque, queridos, nós como líderes, você sabia que o tom de voz, ele pode ser, o tom de voz é tão interessante que ele pode ser ruim, ao ponto de você agredir alguém com seu tom de voz, mas ele também pode ser um tom de voz de estímulo, de coragem, de vamos lá, vamos continuar, vamos arregaçar as mangas, vamos acelerar. E essa tem que ser a nossa motivação. Nós temos que ser assim, líderes impulsionados, entusiasmados. Então agora você vai encher aí o seu pulmão de ar, vai realmente pensar o que significa entusiasmo. Eu vou falar para você aqui daqui a pouco, mas eu quero que você faça isso com o líder que está do teu lado de uma forma entusiasmada. Você vai falar, mas não pode falar assim, seja um líder entusiasmado. O cara vai te olhar e vai falar, mesmo que ele não é, ele vai querer ser, porque ele viu esse entusiasmo em você. No 3, 1, 2, 3. Aleluia, glória a Deus, aplauda Jesus, queridos, aleluia. Seja um líder entusiasmado, aleluia. Queridos, o entusiasmo, olha o que significa entusiasmo. Entusiasmo é um grande interesse, um intenso prazer, uma dedicação ardente, uma paixão, uma veemência com que se fala ou escreve. Olha o que significa entusiasmo. É um grande interesse, um intenso prazer, uma dedicação ardente, uma paixão, uma veemência com que se fala ou escreve. Então eu poderia vir aqui ministrar sobre entusiasmo, mas falar assim, gente, vamos ser uns líderes entusiasmados e tal, mas vocês não iam sair daqui com medo. Eu vou falar, meu Deus, vou correr desse pastor, porque ele não está sendo entusiasmado. Então, essa paixão, como quando você falar da célula, quando você falar do discipulado, quando você falar da igreja, vai vir uma paixão, vai vir vai ser com veemência, vai vir com ardência, vai ser com paixão, com fome, com sede, com prazer, queridos. As pessoas vão falar, meu Deus, esse líder é tão entusiasmado que eu quero andar do lado dele. Quantos querem isso para as suas vidas? Digo amém, queridos. Olha o que significa ainda mais entusiasmo, é uma admiração, um arrebatamento, uma explosão de alegria, uma excitação de maneira exagerada. Esses dias eu tive o privilégio de conhecer o estádio do Corinthians, e os caras são malucos, os caras são entusiasmados. Eu não tinha ido ainda, e eu aproveitei que o meu discipulador estava aqui, e fui com ele, porque eu falei, você tem que conhecer o estádio, o estádio do time mais poderoso do mundo. brincadeira, todos os times são bons, mas, aí,
Gente, é impressionante, os caras são assim, loucos da cabeça, eles ficam lá o tempo todo, tem a torcida uniformizada, eles ficam de costa para o estádio, de costa para o futebol, e o tempo todo gritando, poderoso, 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 timão, e não sei o que, timão do coração, e isso e aquilo. Eu fico pensando, aqueles caras são malucos, porque eles não olham nem para o futebol, eles ficam de costa, animando, porque tem uns que ficam assistindo, mas tem um que fica animando. Em uma certa ocasião, eu fui no estádio, algum tempo atrás, e eu fiquei na torcida lá na Gaviões da Fiel. Aí, queridos, eu queria sentir aquilo ali, aquela loucura dos caras e tal. É óbvio que não chega nem aos pés do que nós sentimos na presença de Deus. Não chega nem aos pés, querido, é muito melhor. Só que eu queria saber ali, por que esses caras são tudo louco? Aí, o que acontecia? O cara lá tinha um que estava parado. O cara falou, se você quer ficar parado, você vai para o outro lado. Vai lá para o outro lado. Aqui não pode ficar parado. Você tem que ir lá para outra torcida. Queridos, nós temos que ser esses líderes. Aonde nós estivermos, você vai chegar na célula, a pessoa vai falar, chegou o meu líder entusiasmado, chegou o meu pastor entusiasmado, chegou o meu discipulador entusiasmado, querido. Isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. E aqui, ainda a explicação do que significa entusiasmado, na verdade essa palavra se deriva do grego entusiasmos, que significa ter um Deus interior, ou estar possuído de Deus. Queridos, eu e você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, não há motivo, não há razão de nós não sermos líderes entusiasmados. Para pensar, você carrega o Espírito Santo dentro de você, e por isso você deve ser esse líder entusiasmado. O Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de nós, e isso nos faz andar de uma forma, como nós lemos aqui, apaixonada, com veemência, com a explosão de alegria. Queridos, nada pode nos barrar. Um líder entusiasmado, nada pode barrar esse homem e essa mulher. Creia nisso e saia com essa força daqui hoje, porque eu tenho certeza, queridos, que nós vamos experimentar grandes coisas. Nós vamos experimentar. Quantos querem isso? Diga amém. Nós vamos experimentar em todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas, inclusive as empresas, queridos, você vai para uma seleção, hoje as pessoas, eles não querem um líder lá, aliás um profissional assim, meio não, eles querem pessoas animadas, pessoas motivadas, pessoas inspiradoras, pessoas que fazem as coisas acontecer, pessoas entusiasmadas. Então, que o entusiasmo seja algo que você busque todos os dias e tenha isso dentro do seu coração todos os dias. Agora, pensando na nossa realidade, pensando na nossa vida, como igreja, pensando na nossa vida e na nossa realidade como igreja, nós estamos de fato experimentando um momento muito especial no Brasil. Nós estamos experimentando um momento muito, muito nobre no Brasil. O Brasil é um país, eu diria, das oportunidades. A verdade é essa. Por exemplo, hoje você não tem nenhum tipo de retaliação. Você saiu da sua casa, se você saísse com uma Bíblia gigante debaixo do braço, se você saísse com uma Bíblia gigante debaixo do braço, as pessoas não iam te cortar o pescoço, não iam te matar, não há essa perseguição no Brasil. E nós temos a oportunidade de fazer de tudo isso, de fazer da igreja uma igreja atrativa, primeiramente para nós e depois para as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade. Nós precisamos entender isso. Agora, queridos, uma coisa que eu fico pensando, quando nós olhamos para trás e em relação à igreja, nós podemos pensar o seguinte: nossa, nós éramos uma igreja de 50 pessoas, tínhamos 60 pessoas, tínhamos 20 células, uma bênção.
mas o tempo passou e nós crescemos. E nós temos que tomar um cuidado para não cair em nenhum extremo e nem em outro extremo, porque nós podemos olhar para trás e falar, tínhamos 70 pessoas, ou 70 células, e aí pensar assim, mas nós não precisamos ter mais células. Então nós podemos cair nesse extremo e pensar assim, puxa, mas para pensar, pastor, nós já saímos de 50 pessoas, já temos tantas vidas, saímos de 50 células, já temos tantas células, por que mais? Então nós podemos cair nesse extremo e questionar, ou cair em outro extremo e pensar assim, olha, nós já somos uma igreja grande, já temos aqui, a cidade já conhece a Igreja da Paz é uma igreja boa. Então, na verdade, nós temos que tomar muito cuidado para não cair em um extremo e não cair em outro extremo, pensando, já éramos pequenos, crescemos, ou já somos grandes e não precisamos crescer mais. Isso é muito perigoso, queridos, isso é muito perigoso, porque todos sabem que a igreja, não só a igreja em célula, mas a igreja como um todo, a igreja do Senhor Jesus, o propósito maior é alcançar as pessoas, o propósito maior é alcançar as vidas, o propósito da igreja é que a igreja cresça e se multiplique. Esse é o propósito da igreja. A questão toda é que, por exemplo, muitas vezes você pode falar, as pessoas podem falar assim, olha, a Igreja da Paz, ela fala muito de crescimento, ela fala muito de multiplicação, e não é diferente das outras igrejas. Todas as igrejas, se não falar disso, na verdade nós estamos indo na contramão da palavra de Deus. A verdade é essa, estamos indo na contramão da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala o seguinte, olha que interessante, 1 Timóteo 2,4 diz assim, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, a questão é, se eu, por exemplo, não tenho revelação disso aqui, e se eu não tenho assim um entendimento de fato do que é ser igreja, eu vou dizer, a igreja, ela só pensa em crescimento, ela só pensa em multiplicação, ela só pensa em abrir mais igrejas. Queridos, se nós não temos revelação disso aqui, nós vamos falar assim, 700 células está bom demais, 1000 células está muito ótimo, 5 núcleos está bom demais. Tudo isso, queridos, de fato, nós temos que tomar um cuidado muito grande para não cair num extremo e nem em outro. O primeiro extremo que nós como líderes podemos cair é dizer o seguinte, olha, nós somos 700, mas nós temos que chegar a 5.000 a qualquer preço. Isso aí está errado, isso não é entusiasmo. Entusiasmo é você fazer as coisas com decência, com ordem, com organização. Não, multiplica, não é isso, a gente não tem que pensar dessa forma. Porém, por outro lado, nós não podemos aceitar que o diabo jogue na nossa mente, que a igreja, ela não pode crescer, que a igreja não deve multiplicar, que a igreja não deve... Não, e nós como líderes entusiasmados, eu creio, querido, se você é um líder entusiasmado, e eu sou um líder entusiasmado, se nós formos esses líderes entusiasmados, e eu sei que nós somos, as pessoas vão chegar para você e vai falar assim, não dá mais para crescer, não vamos crescer mais, vamos ficar do jeito que está. Isso não é legal. Isso aí, para um líder entusiasmado ouvir isso, ele vai falar, não, eu vou crescer, eu vou caminhar, porque a palavra de Deus diz que não é para que alguns se salvem, é para que todos se salvem. Queridos, a única forma de expandir o evangelho, a única forma de eu alcançar os meus vizinhos, você alcançar os seus, as pessoas, todas as pessoas, a única forma de nós fazermos isso é através da expansão da igreja, é através do crescimento da igreja. Agora, o que nós não podemos, é óbvio, nós temos que trabalhar, é não crescer a qualquer custo. Isso não
Não, isso está errado. Não, multiplica, tem que multiplicar mesmo, tem que multiplicar. Isso está errado. Agora, o crescimento é bíblico. E se eu, como líder, como pastor da igreja, começo a pregar, gente, olha, não vamos mais multiplicar, o que vai acontecer? Vocês vão ouvir a voz, vocês vão falar, não, tá bom, o pastor falou para eu não multiplicar mais e tal, ok, isso aí, na verdade eu vou ir contra a Bíblia, isso é heresia, queridos, é heresia, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Agora não adianta eu multiplicar um monte de célula, levar as pessoas a não simplesmente aceitar Jesus, isso não resolve. A proposta da igreja é ganhar e cuidar, ganhar e consolidar, treinar e enviar. Esta é a proposta da igreja. Para isso que nós fomos chamados. Agora, se as pessoas simplesmente se convertem e não chegam ao conhecimento da verdade através do discipulado, de fato nós precisamos arrumar e acertar a casa, isso é fato. Então, eu quero aqui caminhar com vocês dentro disso, porque de verdade, queridos, nós estamos num momento muito oportuno do Evangelho. Nós temos visto tantas coisas acontecendo no mundo, tantas mortes, tantos cristãos morrendo, e isso, nós temos que olhar para essa situação, de fato, nós temos que orar, nós precisamos nos comover, precisamos interceder, mas acima de tudo, a nossa resposta é a atitude, a nossa resposta é o avanço, a nossa resposta é caminhar, porque senão nós vamos nos paralisar, e quem vai perder? O reino de Deus. A verdade é que todas essas forças que estão se levantando, eles estão querendo crescer, estão querendo fazer discípulos, estão querendo fazer pessoas iguais a eles, para ganharem força, para destruir o cristianismo, para ganhar força não só em uma nação, mas no mundo todo. E a única forma de nós irmos contra todos esses princípios, queridos, de fato é sendo um líder entusiasmado, cheio de Deus, porque as pessoas vão nos ver, as pessoas vão nos encontrar, quando elas encontrarem conosco, elas vão falar, esse é o líder, essa é a igreja, é esse lugar que eu quero estar, porque esse líder é um líder entusiasmado, não pensa só em multiplicação por multiplicar, mas pensa em ganhar pessoas, para cuidar, para animar, para levantar vidas, em nome de Jesus, amém, queridos? Amém? Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia aí em Números 13, verso 26. Abra lá Números 13, 26. Números 13, 26 diz assim: E eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, e os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Caminhando aí no 13:30, diz assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra,
é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Queridos, esse relatório é um relatório de um líder entusiasmado, sim ou não? Sim ou não? Não, claro que não. Olha o que um líder sem entusiasmo é capaz de fazer. Olha o que um líder sem motivação, sem impulso, sem força, sem Deus é capaz de fazer. Agora, quando um líder é entusiasmado, podem ter 10, porque eles foram lá, na verdade aqui está falando de Caleb, mas tinha outros espias para ver a cidade que eles iam tomar posse. A voz dos espias era muito mais do que os outros. Tanto é que aqui, o que acontece? Nós vemos, mas o povo que lá vive é poderoso. Ou seja, muitas vezes, queridos, nós somos líderes entusiasmados, mas as circunstâncias querem nos paralisar, se levantar na nossa frente. E aí, nós vamos para o nosso supervisor, para o nosso pastor, para o discipulador e falamos assim: olha, tudo isso aí está complicado, está ruim, está assim, está assado, está isso, está aquilo. Vamos entender essa história. Será que Caleb, aqui, juntamente com os outros espias, não tinha percebido os gigantes? Sim ou não? Ele tinha, querido, mas existia entusiasmo no coração dele. Um líder entusiasmado, ele enxerga diferente dos outros. Esse é o nosso desafio, queridos. Tanto é que Caleb fala assim: olha, aqui ó, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Queridos, essa tem que ser a nossa linguagem, essa tem que ser a nossa voz, essa tem que ser a nossa entonação. Liderar com entusiasmo, com impulso. A hora que as circunstâncias vierem sobre nós, nós vamos dizer: é certo que venceremos. Quantos creem nisso? Digam amém, queridos. É certo que venceremos. Vamos dizer isso 3 vezes. É certo que venceremos. É certo que venceremos. É certo que venceremos. Aleluia. Aplauda Jesus por isso, queridos. É certo que venceremos. Agora, um líder sem entusiasmo, ele faz um estrago tão grande na vida das pessoas, queridos. As pessoas, porque o líder entusiasmado, as pessoas chegam para nós. Por exemplo, você é um líder entusiasmado, a pessoa chega para você com problema, você não vai jogar mais um peso nas costas dela, você não vai derrubar essa pessoa, você vai falar: é certo que venceremos. Essa tem que ser a nossa atitude, esse tem que ser o nosso coração, queridos. É para isso que Deus está nos chamando, para sermos líderes entusiasmados. Essa é a força do líder que vai prevalecer nos dias de hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha que fala aqui a Bíblia: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Querido, você sabia que dependendo do que você fala para as pessoas, você faz a sua célula chorar, você faz os seus liderados chorar, você faz os membros chorar? Queridos, nós não temos que ter esse coração, temos que ter sensibilidade para realmente pegar aquilo ali, reverter e não ser como esses espias aqui.
porque eles não tinham entusiasmos, mas nós temos, e nós somos líderes prevalecentes, em nome de Jesus, amém? Caminhando aqui, Números 14, 6, olha que interessante isso. José, filho de Num, e Caleb, José, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Ah, querido, eu queria que você tomasse posse dessa unção de Caleb. Eu queria que você tomasse posse dessa unção de Josué. Porque em nome de Jesus, existem gigantes, existem lá situações, existem, nós não estamos dizendo que não existe. Mas o líder entusiasmado, ele vai enxergar aquilo que as pessoas não estão enxergando. Ele vai falar: percorremos em missão de reconhecimento e enxergamos que essa terra é excelente. E é a sua voz que vai prevalecer, querido. Aqui, bom, diante desse cenário, então vamos desistir da missão. Diante desse cenário, vamos paralisar. Diante desse cenário, vamos deixar para depois. Diante desse cenário, vamos pensar daqui a um ano. Queridos, muitas vezes nós recebemos informações. Aí, a informação, se nós não formos líderes entusiasmados, o que vai acontecer? Essa informação vai vir, vai nos acometer. Ah, Du, vamos fazer o seguinte então? Vamos deixar isso para o ano que vem. É tudo que o diabo quer, queridos. Sabe de uma coisa? Ao invés de multiplicar para 1000 células, vamos fechar em 500. É tudo que o diabo quer, queridos. É tudo que o diabo quer. Nós não podemos dar ouvidos àquilo que as circunstâncias estão dizendo, porque nós temos o entusiasmo, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus dentro de nós. Amém, queridos? Se você crê nisso, você dá um glória a Deus, aí tem uma manifestação no seu lugar. Aplauda Jesus, creia nisso. Eu creio que nós estamos aqui em Untadel, não só aqui, mas em Carapicuíba, em São Vicente, em Santana de Parnaíba, em São José, por enquanto, mas queridos, eu estou sonhando em ir mais longe, eu estou sonhando em avançar, eu estou sonhando em caminhar, em entrar em outras cidades, eu estou sonhando com isso, e isso não é errado. A Bíblia nos dá base para isso. Agora, o que nós temos que fazer? Nós precisamos ser líderes entusiasmados para tudo isso. Precisamos. E aí, diante de tudo isso, queridos, nós estamos aqui com líderes cheios da unção, homens e mulheres que Deus levantou. Eu fico olhando, sempre eu olho para trás e vejo da onde nós saímos. Mas não para ficar pensando como o povo ali, eles pensavam assim: a cebola que nós tínhamos, o alho que tinha, e o peixe, e não sei o que. Queridos, não dá mais para nós olharmos para trás. Às vezes as pessoas olham e falam: a plenitude já foi. Nós estamos numa outra fase. Nós estamos caminhando em alta velocidade, queridos. Não dá mais para a gente ficar parando para pensar na plenitude, no louvor que era 2 horas de louvor, queridos. Não dá mais. Tem um exército de pessoas para nós alcançarmos. Sabe por quê? Se nós não corremos, o que vai acontecer, queridos? As pessoas vão se perder, as pessoas vão para o inferno, as pessoas vão morrer. E o diabo está aí solto, não está brincando de ser diabo. Essa semana eu estava passando na Castelo e eu vi uma coisa lá que me incomodou. Na Castelo tem uma placa lá, vidente espírita. Nenhum problema, aliás, acho que todos os problemas têm solução, alguma coisa assim. Eu falei: meu Deus, não é possível que essa mulher, que
que não tem revelação de quem é Jesus, tem mais dinheiro que a igreja, para a gente não colocar uma placa lá, Igreja da Paz. E essa semana já estou conversando para pedir, para ver quanto custa para pôr lá, que não é porque, assim, pode ser até que eu não coloque, mas eu fiquei em crise, porque uma mulher põe lá vidente, um painel enorme, espírita, e nós não vamos ter uma placa lá, Igreja da Paz, a igreja do cuidado, a igreja do amor, a igreja do avivamento, a igreja que vai mudar a sua vida. E, queridos, nós temos que ser esses líderes. Ah não, eu tenho que ficar com medo, porque agora o que prevalece são as placas dos espíritas lá e tal. Não, líder entusiasmado não tem medo dessas coisas não, querido. E eu sei que nós somos esses líderes aqui, você e eu, nós fomos chamados para isso. Então eu olho lá para as células que nós tínhamos, 60 células, 50 células, 10 células. Queridos, pastor, você não tem saudade? Eu tenho saudade sim, porque coisas boas trazem saudades, mas eu estou muito mais feliz aqui e já estou sonhando com os próximos passos, queridos. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso negócio, e isso é que vai prevalecer em nome de Jesus, amém? Tem uma frase tão assim fantástica de John Maxwell, que fala o seguinte: um líder sem entusiasmo é como um trem parado. É difícil prosseguir, e até mesmo pequenos blocos de madeira nos trilhos podem impedir que ele vá para qualquer lugar. Olha que frase profunda. Olha aqui. Um líder sem entusiasmo é como um trem parado. É difícil prosseguir, e até mesmo pequenos blocos de madeira nos trilhos podem impedir que ele vá para qualquer lugar. Ah, eu não quero ser um trem parado. Você quer ser, querido? Não quer. Eu tenho convicção que você não quer ser um trem parado. Eu e você, nós fomos chamados para sermos locomotivas que vamos andar a 300 km por hora, a 180, 500 km por hora. Esse é o nosso chamado. É para isso que eu e você, nós estamos aqui sendo desafiados, encorajados para sermos essas locomotivas. E eu quero perguntar para você, queridos: quantos de vocês querem ser esses líderes entusiasmados ao ponto de ser comparado com uma locomotiva a 300 km por hora? Quantos de vocês querem isso para suas vidas? Amém. Eu vou pedir para você ficar em pé. Queridos, creia. Semana que vem eu quero falar de 10 características de um líder entusiasmado. 10 pontos aqui que Deus colocou que eu ia ministrar, mas eu não tive tempo para isso. E eu quero que você se prepare para ser esse trem. Nada vai te parar, querido. Nada vai te parar. Nada vai te parar. Às vezes nós podemos perguntar assim para nós mesmos, o que falta para eu ser esse líder comparado com uma locomotiva? O que falta? Eu pergunto para você, querido, o que falta para você ser esse líder entusiasmado, comparado com uma locomotiva a 300 km por hora? Eu pergunto e eu também quero te responder: não falta nada. Não falta nada, você já tem tudo dentro de você, você já é esse líder. O que você precisa é colocar o pé no acelerador e sai da frente, porque aí vem um líder poderoso, um líder animado, um líder entusiasmado. Aí vem uma locomotiva cheia de unção, cheia de vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você aplauda bem forte a Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia, queridos. Eu vou pedir para você agora levantar as suas mãos. E eu quero aqui orar transferindo esse mesmo espírito que está na minha vida. Sabe, eu estou muito motivado, estou muito entusiasmado, porque eu sei que nós vamos muito longe.
Nós vamos muito longe. Esses dias eu estava voltando desse jogo de futebol de trem, e eu vi ali as linhas, linha azul, linha violeta, linha não sei das quantas, um monte de linha assim. E eu fiquei pensando, nós somos esses líderes, como esses trens, com muitos caminhos, com muitas portas, com muitos lugares. Nós vamos abrir lugares, queridos. Eu e você, nós vamos abrir lugares, assim como estava lá, linha vermelha, linha azul, linha roxa, e o trem, e o metrô indo para tudo quanto é lado. Eu comecei a pensar na igreja, cada um de nós sendo esses trens, sendo essas locomotivas a 300 por hora. E ali estava tão cheio o trem, estava um fedor terrível, mas estava tão cheio, só assim os corintianos ali. Eu fiquei pensando, meu Deus, se cada um de nós sermos esses, não corintianos, mas sermos essas locomotivas com essa quantidade de pessoas, o diabo vai perder o emprego. O diabo vai perder o emprego, queridos, em nome de Jesus. Ele vai perder o emprego, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele vai perder o emprego. E eu quero transferir, estenda suas mãos para cá. Espírito Santo, nessa noite, nós estamos aqui como sendo uma noite de divisão de águas. Senhor, chegou o tempo onde nós não vamos mais ficar olhando para os vales. Chegou o tempo onde nós não vamos olhar mais para as dificuldades. Chegou o tempo onde nós não vamos olhar mais para os problemas. Chegou o tempo onde nós não vamos mais olhar para as circunstâncias. Chegou o tempo de nós tomarmos posse desse entusiasmo que é ter Deus dentro de nós. Chegou o tempo de nós tomarmos posse dessa liderança prevalecente que Deus chamou para nós sermos. Eu quero aqui, Pai, de uma forma profética, transferir, Senhor, para a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, esta mesma unção, esse mesmo ânimo, essa mesma paixão, essa veemência que está no meu coração, que está queimando, Senhor, para ir mais longe como uma locomotiva. Eu transfiro agora a unção que está na minha vida para cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Dá um abraço bem forte na pessoa que está do teu lado antes de você ir embora, em nome de Jesus.